Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação, preparação para o Enem, aqui com o professor Jordano Valente Hadi. E hoje vamos falar sobre grade de redação, parte 1. Ok? Então, como é que a sua redação no Enem vai ser avaliada? Primeiro, você tem que saber que há 2 professores, hoje em dia até 3, que vão fazer a avaliação do seu desempenho. O terceiro não é obrigatório, caso haja um empate entre os dois. Tá? O que eles vão avaliar? 5 competências. Competência 1. Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que eu tenho que entender com isso? Que ele vai analisar o quê? A sua norma culta, a sua grafia, a sua ortografia, acentuação e pontuação. Tudo isso vai valer 200 pontos. Competência 2. Tema da redação. Compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Quer dizer o que essa competência 2 está diretamente relacionada ao tema da redação. Então, tem muita gente que zera a redação por completo e tem gente que zera a competência 2. Consegue até formar um texto dissertativo, mas acaba não compreendendo bem o tema da redação. E às vezes leva perto de 0 só nessa competência 2. Tá? Ela trabalha diretamente com o tema, a proposta que você vai ter que fazer sua dissertação. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, o que a competência 3 vai trabalhar? A elaboração da sua tese, a sua contextualização, crítica e argumentação. A competência 3 vai avaliar, vamos dizer assim, o corpo da sua dissertação, né? A sua capacidade de escrita, né? O quanto você consegue desenvolver a sua argumentação. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, repara que ela está intimamente ligada com a competência 3. Tá? E, basicamente, ela fala da coesão e coerência. É a competência 4. Quando a gente fala em conectivo, são as conjunções que vocês aprendem desde o ensino fundamental 2. A questão do que, do pronome relativo, de como se usa as orações subordinadas, a questão de aposto, voz ativa, voz passiva. Como você usa isso na redação? Ou seja, como é que você pega todo esse aprendizado de língua portuguesa e põe na prática em seu texto? Muita gente tira notas baixas, às vezes no Enem, porque não tem um bom domínio de gramática e não consegue organizar o seu texto com poucas palavras e de forma direta e compreensível. Isso é cobrado na competência 4. Competência 5, dizem a mais importante, né? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, a competência 5, ela é diretamente fala sobre a conclusão da sua dissertação. Então, se você não tem ou não produz uma conclusão satisfatória, você perde até 200 pontos. Cada uma dessas competências vale 200 pontos, que vão gerar 1000 pontos. Ok? Como eu estava dizendo, esse slide agora está mostrando para vocês. Cada avaliador atribuirá uma nota de 0 a 200 pontos para cada uma das 5 competências. Então, em cada uma dessas 5 que eu falei anteriormente, vão ter esses tipos de pontuação. Você pode tirar de 0 a 200 pontos. Depende do grau, do conteúdo, da qualidade do texto que você irá apresentar. E aí você vai estar sujeito a esses tipos de avaliação. Okay? Quando a pessoa tem um bom nível, escreve bem, boa organização das palavras, boa adequação da língua naquele texto, ela chega nos 200 pontos. Mas não se engane, não é todo mundo que consegue. Para isso é necessário muita prática.
Quais as razões para se atribuir a nota 0 a uma redação? Como é que você tira 0 na redação do Enem ou de concurso? Vamos lá. Primeiro, fuga total do tema, que é a competência 2. Né? Mas quando fala fuga total, é eu pedir para você falar de aborto e você me fala sobre, por exemplo, né, eu falo de aborto, você vem me falar de tráfico infantil. Então, são dois assuntos totalmente diferentes. Então, é uma fuga total ao tema, 0. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Está pedindo isso, já pede isso no tema, você construir um texto dissertativo argumentativo e você faz um poema. Ou você faz uma história, uma historinha. Não é um texto dissertativo argumentativo, vai levar 0. Extensão total de até 7 linhas. Quando fala total, é a sua dissertação ficou em até 7 linhas. Então isso nós chamamos de redação insuficiente, nota 0. Cópia integral de texto da prova de redação ou do caderno de questões. A cópia integral do texto é você ler os textos motivadores que vem lá na proposta de redação, todo vestibular, toda prova de concurso que peça uma dissertação vem com textos que nós chamamos motivadores. E aí você não tem muita ideia do assunto, você nunca leu a respeito daquele assunto e você acha interessante pegar alguns trechos do texto que você leu e colocar para o seu texto. Vai levar 0. Principalmente se pegar integralmente. Isso está muito errado. Quinto, impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Colocando palavras que não tem nada a ver, jargões, querer fazer um emoji, um desenhinho, botar um gráfico. Isso vai garantir com certeza o seu 0. Números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara. Claro, você queira colocar um tipo de nota de rodapé, ou um tipo de como é que eu vou dizer? Legenda. Você quer fazer uma legenda com relação ao que você escreveu, aí quer colocar um asterisco, uma numeração e quer escrever lá embaixo da redação que você quis dizer. Isso vai levar 0. Ou querer colocar números e sinais gráficos, tipo mais, menos, maior, menor, diferente, sinais gráficos disso. Eu não estou falando escrever em forma de palavra, mas em forma de sinal gráfico. Ele fez mais de 10.000 acertos, aí você coloca o mais, o sinal de mais, a cruz, e o número 10.000 na sua forma numérica, né? 1, 0, mais 3 zeros, 10.000. Então isso vai com certeza lhe atribuir uma nota 0. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto, né? A fuga parcial do tema, né? Você colocou a sua tese lá na introdução e aí no seu desenvolvimento você colocou coisas que não tem na sua introdução. Fuga parcial. Assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante. Você não assina a sua dissertação. Ela não é uma carta. Se fosse carta argumentativa, tudo bem, mas a gente está falando de uma dissertação. Então onde você vai colocar o seu nome e sua assinatura? Na grade de redação, onde tem um cabeçalho que pede o seu nome. E não na redação. Tem muita gente que vai fazer porque quer assinar o nome na redação, na grade oficial. Gente, nunca façam isso. Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Por mais que você queira pegar um trecho de alguma obra, de algum livro que você leu em inglês e queira escrever, não, o texto tem que estar genuinamente na língua materna, no nosso caso, língua portuguesa. Tá, gente? Tome muito cuidado com isso. E o último, folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Tem muita gente que confunde isso. Tem a folha de rascunho, tem a folha oficial, a grade oficial. Você fez a de rascunho. Não vai dar tempo. Mas está aqui a rascunho. Vai ficar aqui para ele ler. Está de lápis, está toda arriscada, mas eu fiz. É o jeito. Não acabou o tempo. Não se engane. A grade de rascunho, ela fica no seu caderno de questões. A grade oficial, ela é separada do caderno de questões e é colocada à parte
com outras redações. Ela não fica no caderno de questões. Então, se você deixa sua folha de redação oficial em branco, vai levar nota 0. Ninguém vai olhar no seu rascunho. Ponha isso na sua cabeça. Hoje, a gente não vai falar de todos os problemas que a gente tem que saber na grade de redação. A gente vai só fazer hoje uma introdução, tá, galera? Hoje a gente vai mais falar sobre fuga do tema, ok? Então, olha lá. Tema da redação: artes e educação física, opcionais ou obrigatórias. E aí aqui eu vou apresentar um texto que eu quero que vocês observem bem as cores, tá? E por que esse texto, por exemplo, levaria nota 0, tá bom? Atividades físicas são muito mais do que podemos fazer com o nosso corpo. E é cuidar da saúde, mas também se prevenir de doenças como diabetes cardíacas, pressão alta, cardíacas, diabetes, pressão e muitas outras causadas pelo excesso de peso. É pensando no bem de nossas crianças e adolescentes que temos que falar sobre essa matéria, que apesar de não ser cobrada pelos órgãos públicos, temos o direito de querer fazer do nosso corpo um bem precioso para a nossa saúde, mente e coração. Por isso, que nosso corpo tem que estar em movimento, seja pulando, correndo, andando, nadando ou dançando, como você pode preferir. Não importa, o importante é estar saudável e sentir-se bem. Então pense no bem-estar que uma atividade física traz para você. É isso, e pratique esporte porque ele salva vidas. Então, meu Deus do céu. Infelizmente, há muitas pessoas que escrevem dessa forma, gente. Não se assuste, isso existe aos montes. Então, quem consegue produzir isso é porque claramente não pratica produção de texto. Pode ter certeza disso. Tá? Então, olha só o que a gente consegue pegar. Isso daqui seriam as notas de um corretor de redação de concurso ou do Enem. Primeiro, texto fraco, sob aspecto de linguagem e de conteúdo, uma linguagem muito chula. Além de escrever mal, o autor não compreendeu plenamente o tema, limitando-se a tratar da importância do esporte na nossa vida. Quando está dizendo lá no tema que são a educação física e as artes. De onde foram as artes nessa redação? Não teve. Terceira, a única menção que ele faz à questão curricular sobre o caráter obrigatório ou opcional de educação física é dizer que ela não é cobrada pelos órgãos públicos. Expressão genérica em excesso. O Corpo de Bombeiros é um órgão público, mas não se relaciona com o Ministério da Educação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quarto, introdução feita em apenas um parágrafo, estendendo-se quanto ao seu limite de linhas, prejudicando gravemente a coesão e coerência do texto. Está aqui a introdução, mas é o texto, né? É a dissertação toda, e o texto todo está feito em um parágrafo. Tá? Quinto, conectivos mal empregados ou em excesso, ou substituindo a pontuação. A gente viu lá que tinha várias repetições, né? E não houve uma melhoria, né? Não houve uma correção das palavras, simplesmente se repetiu. Ou não apresentava uma pontuação adequada. Sexta, temos que falar sobre essa matéria, quando na verdade fala-se de 2 disciplinas. Olha o erro de concordância aí. E fuga do tema. Sétimo, excesso de repetições de uma mesma palavra. A gente viu isso na slide anterior, né? Excessivas repetições de uma mesma palavra, né? De uma mesma conexão, quebrando a conexão, na verdade, sentido, a estética do texto. Oitavo, não uso da norma culta quanto linguagem. Quando você usa o VC, que seria a redução não catalogada da norma culta do pronome você, ou mesmo erros básicos de concordância, tanto nominal quanto verbal. Veja uma versão que seria aceitável por uma banca examinadora. É aquele mesmo texto refeito. Olha lá. Atividades físicas não estão limitadas apenas ao que podemos fazer com o nosso corpo. É apreciável cuidar da saúde, mas também prevenir-se de doenças cardiorrespiratórias. Da mesma forma, as artes fazem parte da construção de identidade do ser humano, ou seja, jamais poderão ser retiradas do processo de formação. Então repara,
Foi falado aqui tanto das artes quanto da educação física. Foi melhorada a linguagem. Não há repetições de palavras e há palavras melhores construídas aqui. Um melhor uso da pontuação, para poder distinguir o que realmente eu quero abordar. Onde eu vou querer abordar, que no caso aqui é na formação do ser humano, ou seja, na base escolar. Fica muito claro isso na introdução. Aí eu começo o desenvolvimento. Ao pensar no bem de adolescentes e jovens, ou seja, quando eu falo em processo, né, de vestibular, eu estou falando de ensino médio, que são final de infância, né, e início de adolescência, né, juventude. Então eu não posso tratar de crianças. Não são crianças que vão fazer dissertação para vestibular, são jovens, ou adolescentes ou jovens. Então é imprescindível falar destas disciplinas que, apesar de não serem tão respeitadas quanto as tradicionais pelos discentes, são relevantes na formação do indivíduo, né? É importante que o aluno hoje perceba que tudo é necessário na sua formação, não apenas as básicas. Todas têm sua vital importância. É importante estar saudável e sentir-se bem, então é relevante pensar no bem-estar que uma atividade física ou uma produção artística podem proporcionar à vida, seja na escola, seja em casa ou em clubes. Há sempre hora e lugar para se buscar e garantir a cidadania, direito de todos. Então aqui eu tenho um processo de argumentação. Eu estou dizendo por que é importante a atividade física, né, a educação física, e por que é importante também aprender arte. Tudo vai ser necessário para a formação do meu caráter e da minha pessoa. Então não há um mais importante. Tudo é relevante. Mais um uso aqui de palavras diferentes no meu vocabulário que vão engrandecer o nível de aceitação, principalmente na competência 3 e na competência 4 dessa minha redação. Ok? Para ver se você consegue perceber agora. Vamos fazer uma prática. Tá bom? Tema: saúde mental e a importância da cultura do autocuidado. Texto 1. Um texto motivacional. Presta atenção na charge. Autoestima. Por que você está sempre aí embaixo? E aí lá embaixo, né? Autoestima. Eu moro aqui. Temos que dar um jeito nisso. E colocou autoestima lá em cima, né? Sobre a cabeça dele. Né? Isso é a charge. Presta atenção no texto dessa charge. Olha lá. Exemplo de introdução com desenvolvimento, né? Quando já está tudo misturado. Olha lá. Tem muita gente por aí que age feito doido. Vai ver que ainda não fez aqueles testes de saúde mental. Para piorar, hoje em dia tem muita gente por aí que vive deprê, não quer sair de casa, não fala com ninguém, vive trancado no quarto. Quer mais autocuidado que isso? Tem gente que te olha e pensa assim: autoestima, por que você está sempre aí embaixo? Aí ela vira e diz assim para ti: eu moro aqui. E assim o Brasil segue esquecido por todo mundo. Olha quanta coisa que a gente vê, quanta informação que a gente vê no mesmo parágrafo e ao mesmo tempo que você não entender nada. Olha, vamos pontuar aqui o que nós vemos nesse texto. Primeiro, ausência de organização de ideias e linguística para melhor compreender, né, começar esse texto. E já começa direto. Não tem uma fala inicial, uma ideia inicial para poder desenvolver a ideia. Uma linguagem informal com palavras, gírias, jargões e conectivos que não foram bem empregados. Terceiro, escrita baseada na acústica, no significante e não em seu significado, né? Baseado muito em como a pessoa fala. A pessoa, o escritor, o desenvolvedor da redação está acostumado mais a escrever como fala do que como realmente deve escrever, procurando saber o significado das palavras e não o significante, que é o que você ouve. Quarto, uso de símbolos para substituir palavras. Olha lá, quer mais autocuidado que isso? Olha o mais ali, que eu falei ainda agora nas regras, para você tirar uma nota 0, né? A quinta, cópia integral de texto motivador, é onde está de vermelho aí no texto. Autoestima, porque você está sempre aí embaixo? Eu moro aqui. Eu retirei, né? A pessoa que fez a redação, ela retirou literalmente o trecho da charge e colocou no seu texto principal, na sua redação. Tudo isso vai garantir um 0 nessa redação.
Olha o sexto, ausência de parágrafos, né? Já que aqui é uma introdução com desenvolvimento, né? A ausência de parágrafo é determinante de introdução e desenvolvimento. Então, isso é o que garante uma nota 0 no Enem, galera. Então, é necessário ter muito cuidado, ok? Até a próxima.